Capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Servir a Deus, um ser de extrema bondade e de misericórdia. Mamon, aquele do egoísmo, do nosso imediatismo humano. Saber discernir é tomarmos as devidas posições, as devidas posturas, para construirmos um mundo íntimo melhor e trabalharmos intimamente, para que todos nós estejamos sempre nos aprendendo, estejamos sempre nos corrigindo, para que as bases do amor e da paz estejam sempre vindo ao nosso alcance. A verdadeira instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade. Um homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. No tópico anterior, nós estávamos comentando sobre aquilo que realmente você tem, aquilo que realmente você trabalha por possuir e por conquistar. Aqui vai nos mostrar a importância da gente ter a nossa conquista moral. E para ter uma conquista moral, precisamos também ter caridade. Nos mais amplos aspectos, como o Evangelho vem nos mostrando, caridade moral, a caridade ética, a caridade material. E a caridade material ela tem várias nuances. Cada um de nós seremos responsáveis por tomarmos as devidas ações, por tomarmos as devidas providências. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar, deixa ao partir. Goza ele quanto aqui permanece. Aí você fala assim, já que eu estou aqui, vou gozar à vontade, aproveitar à vontade. Aproveite mesmo. Faça bastante o bem. Auxilie o seu próximo, auxilie os seus irmãos. Mude o foco do seu prazer. Porque outros prazeres podem te custar caro mesmo nesta vida. A pessoa quer sair para a promiscuidade, pega uma AIDS, acabou a vida dele. Uma sífilis, complicou a vida dele, complicou a vida dos seus descendentes. Então, saber aproveitar a vida é saber usar com discernimento, respeito, aquilo que a vida te oferece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então o que ele possui. É muita infantilidade nossa querermos possuir as coisas materiais desse mundo. Certa vez, como dialogador numa reunião mediúnica, atendemos a um espírito, a gente relata aqui o fato sem citar nomes, mas como forma educativa para todos nós. E ele disse, eu fui rico, fui muito rico. Aliás, sou muito rico. Eu estou lá na minha casa tomando conta dos meus bens. Meus sobrinhos querem pegar meus paletós caros. Eu comprei ternos muito caros. Muito caros. Eu tenho uma coleção de ternos que vale milhões. O meu carro, eles querem vender o meu carro. Eles querem se apoderar do meu apartamento. E assim, ele ia falando de todas as coisas que ele tinha, mas os ternos eram o foco dele. E a gente foi levando a ele a entender, primeiro, com muito cuidado, com muito jeito, de dialogar, para ele entender que ele já tinha morrido, que ele ainda não tinha entendido. Depois, com mais cuidado, mostrar a ele que aquelas posses nada servem para ele mais. E que ele tinha que seguir para as instâncias de refazimento no plano espiritual para definir os seus futuros nas próximas reencarnações. E aí a gente procurou sondar se ele fazia alguma coisa de bem. Falou, não, eu gostava de ajudar. Eu ajudava algumas instituições de caridade. Sempre doei para elas. Foi por isso que ele estava ali sendo amparado, sendo socorrido para que outras coisas piores não acontecessem a ele no plano espiritual. Após entender, falou que ia fazer as suas devidas reflexões e raramente eles voltam para dizer como estão. Mas ele saiu bem convicto que ele tinha que se preparar para desligar das coisas materiais e pensar nas coisas boas que ele tinha feito, nas instituições de caridade que ele tinha ajudado, às vezes que ele tinha doado alimentos, doado dinheiro para ajudar aqueles necessitados. Então a verdadeira riqueza era a coleção de ternos de luxo que ele tinha, que valia milhões? Não. A verdadeira riqueza era a caridade que ele fez. Isso é importante que nós entendamos. Nada do que é do seu uso do corpo, tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, as suas virtudes, aquilo que você faz pelo semelhante,
no mundo espiritual, tem uma matemática muito estranha para a maioria das pessoas na Terra. Você terá tanto mais quanto tiver doado, e tanto menos quanto tiver deixado de doar. Isso é importante que a gente entenda. Isso, o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, para conseguirmos implantar a paz nos mundos que nós estamos vivendo, precisamos saber viver em paz. Precisamos saber construir a paz. Mas essa paz é a paz da nossa consciência. E aquilo que nós valorizamos demais nesse mundo, pouco valor tem para o mundo espiritual. E aquilo que nós oferecemos ao outro é aquilo que nós vamos conquistar no mundo espiritual. Esse é o trabalho íntimo que todos nós temos que procurar fazer. E nos educar, aprimorar nossa inteligência, nossos conhecimentos, principalmente espirituais, aprimorar nossas qualidades morais, nossas qualidades éticas, sentir melhor, pensar melhor, falar melhor e agir melhor. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como? Do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo, com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possa servir. Aprovisionai-vos de tudo que lá vos possais servir. Entendendo aqui, nós temos que entender e abrir bem os olhos para um aspecto que ele coloca aqui. O que nós estamos fazendo aqui, o que vai repercutir para nós no futuro, da nossa futura reencarnação. Lembrando que a Terra está entrando em regeneração. Por mais problemas que existam, está entrando em regeneração. Para que ela entre em regeneração, um conjunto de fatores precisa ser bem observados. Um conjunto de fatores precisa ser bem entendido. Um conjunto de fatores precisa ser bem vivenciado. Ela entra em regeneração. Se eu me apego demais às coisas materiais, às promiscuidades, às coisas mundanas, estarei sintonizando com esse tipo de espírito e estarei abandonando a vida aqui na Terra. Estarei indo para planetas inferiores, onde talvez nem tenha os recursos que nós temos aqui. Internet, tablet, celular, talvez nem carro. E aí, outro aspecto de luta, milênios, séculos e séculos de luta, de aperfeiçoamento, para chegarmos aonde estamos aqui na Terra hoje. Por outro lado, se eu procuro viver uma vida equilibrada, uma vida que respeita as regras, uma vida que leva-me a fazer a caridade na medida das minhas forças, das minhas possibilidades, eu vou começar a criar condições para uma vida futura melhor, condizente e compatível com o planeta em regeneração. O que é preciso, então, para que eu esteja num planeta de regeneração, ou em regeneração? Que eu desenvolva a minha bondade e as qualidades morais, tal qual Jesus ensinou. Jesus é a referência. Jesus é a luz do mundo. Então, no Evangelho de Jesus, nós temos a base das informações que nos impulsionará para realizarmos todo o bem possível, para auxiliarmos-nos nas conquistas do bem legítimo, para caminharmos para o Pai. E aí, o que nós vamos utilizar no país que nós vamos, para o além, para o mundo espiritual? Nós vamos utilizar lá a nossa inteligência, a nossa bondade, as nossas qualidades. E todo o bem que tivermos feito. Isso vai contar para nós no mundo espiritual. Então, eu tenho que observar esse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E observar o que eu tenho feito da minha riqueza.
a riqueza do meu conhecimento, a riqueza do meu saber, a riqueza das minhas coisas materiais. Olhemos para o horizonte. Vejamos todas as maravilhas que Deus coloca para nós. Tudo é dele. Inclusive a nossa vida pertence a Deus. E aí, respeitando as leis divinas, respeitando a forma com que Deus coloca para nós as nossas responsabilidades, então nós vamos ser mais úteis a nós mesmos, trabalhando pelo bem, corrigindo as nossas arestas, fazendo com que sejamos melhores amanhã. Aprovisionai-vos das coisas boas, que falem bem ao teu coração do Espírito. Porque o que vale é aquilo que o Espírito conquista. O que vale é aquilo que o Espírito edifica. E a nossa vida, as nossas realizações, sempre terão as dimensões das nossas ações. Seja através do sentimento, do pensamento, do que fala, do que fazemos, mas nós vamos estar construindo um amanhã de paz. Ou não. Depende de nós. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. O outro de parcos recursos toca menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir e não enxerga. O mesmo sucede ao homem e a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá, não será, todavia, com o ouro que ele o pagará. O ouro que ele acumulou. Mas o ouro que ele doou vai ajudar ele a pagar a estadia no albergue melhor. Se você assistiu o filme E a Vida Continua, você vai ver que lá no plano espiritual tem um hospital, onde a Evelinda e Ernesto estavam lá, num quarto, cada um no seu quarto, e depois eles saem para tomar sol, vão encontrando as pessoas vão conversando, e as dificuldades que eles entendiam de entender que estavam no plano espiritual. Eles não conseguiam entender que estavam no plano espiritual, porque lá é tudo muito igual aqui. E então eles vão conversar com o psicólogo, vão passar por uma situação, mas eles vão para a prática do Evangelho. Na prática do Evangelho eles deparam com a realidade do mundo espiritual de sofrimento. E aí cai a ficha. Pergunta, por que eles estão lá e nós estamos cá? Aquilo que a gente fez ao longo das nossas existências passadas, somado ao que a gente fez nessa existência atual, a gente vai conquistar o nosso futuro de amanhã. Trabalhemos, pois, para realizarmos o bem, realizarmos a paz, realizarmos as coisas que o amor nos impulsiona, fale mais alto ao nosso coração. Porque somente assim estaremos edificando um amanhã de luz, um amanhã de resplendor para a nossa caminhada. E a vida sempre vai nos oferecer aquilo que nós estivermos oferecendo para ela. Isso não vamos cansar de falar para vocês, de repetir, porque é a base do ensinamento do Cristo. A cada um, segundo as suas obras. E que obras nós temos feito para merecermos estar entre os bons, estarmos num local de paz? Ou as nossas ações e condutas nos levam a estar naquelas regiões de purgatoriais de sofrimento? É a questão de foro íntimo de cada um. Lembrando que em nosso lar, uma enfermeira chega às portas de nosso lar desesperada, pedindo o céu que haviam prometido para ela. E ela falou assim, eu ajudei a muitas mães miseráveis que estavam querendo abortar, se livrar daquelas coisas que chegou na hora errada. E aí, pacientemente, o instrutor olhou para ela e falou, aqui não tem lugar para você por enquanto. Porque ela tinha 58 abortos gravados no seu estrutura perispiritual. Então, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? Se você já fez o aborto, trabalhando bem, porque só tem uma forma de ressarcir os nossos defeitos, os nossos malefícios à humanidade, fazer o bem. Se você já colaborou com a ideia do aborto, trabalhe para descolaborar, para desconstruir essa ideia, porque nós temos que valorizar a vida, nós temos que valorizar a paz, a harmonia e a fraternidade ao longo da nossa existência. Não lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possuam. Ora,
Sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico que o príncipe. Ninguém vai perguntar o que você traz com você. Está escrito na tua aura, no teu perispírito, na tua estrutura perispiritual, nos teus corpos sutis. Está escrito quem é você, o que você fez, o que deixou de fazer. É a nossa responsabilidade tomarmos ações compatíveis, conscientes da nossa responsabilidade. Perante a nossa consciência, perante as nossas existências, perante a vida que todos nós esperamos. Trabalhemos, meus irmãos, para construirmos e edificarmos a base da virtude, a paz e a harmonia que deve existir sempre em nossos corações. Construamos, pois, uma manhã de luz, construamos, pois, uma manhã de fraternidade. Porque somente assim, as bases excelsas do amor estarão impulsionando-nos o caminho, impulsionando-nos para as realizações. Porque no mundo espiritual não vai ter muita diferença entre um rico, um príncipe, um operário, um mendigo. Pelas posses deles não vai ter diferença, mas pelas ações deles serão tratados diferenciadamente. Então cada um recebe segundo as suas possibilidades. Cada um recebe segundo aquilo que oferece ao seu irmão. E a consciência tranquila é o grande gerenciador da nossa vida, o grande gerenciador das nossas oportunidades evolutivas, que nos farão seres melhores, que nos farão seres aptos a recebermos as bênçãos divinas. Em vão alegará que, antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És ricos dessas qualidades? Já parou para pensar nisso? Que um dia você vai chegar no plano espiritual e vai deparar com você mesmo, com a tua nudez. Quando Adão e a Eva descobrem que estão nus no paraíso. Ou seja, eles estavam num planeta tal qual a Terra está hoje. Caminhavam tranquilamente, vivenciavam os prazeres que a vida oferecia, mas aquele grupo de espíritos não se enquadrava ao processo evolutivo do planeta lá em torno de Capela. Então, eles são chamados a prestarem contas de sua consciência, porque sua conduta, os seus padrões vibracionais não eram compatíveis com aquele planeta. Então eles tinham que sair, eles tinham que partir, eles tinham que ir para outro planeta. E nesse momento, então eles deparam com a triste realidade. Eles estavam nus, ou seja, não tinha como eles esconderem as suas mazelas, os seus defeitos, as suas manias, os seus vícios. Porque perante os olhos de Deus, nós somos vistos tais quais nós somos. Perante os olhos de Deus, nós somos vistos tais quais nós nos postamos na vida. Nos portamos aqui na vida. Então lá não compra com peso de ouro, compra com qualidade da alma. O ouro que você tem na terra, se você usou para fazer o bem, para gerar emprego, para matar a fome de alguns, mesmo que seja de alguns, não tem jeito de matar a fome de todos, mas se você usou para o bem, para ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida, para as pessoas entenderem melhor o Evangelho, você vai estar na condição melhor. Mas se você desprezou tudo isso, estará à esquerda como os bodes da parábola da volta do Filho do Homem. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos intimamente para estarmos entre os bons, entre os melhores, e procurarmos, então, vivenciar o amor do Cristo e o amor pelo Cristo, fazendo o possível pelos nossos semelhantes, por aqueles que sofrem ao nosso redor. Seja bem-vindo. Se você tem as qualidades morais, seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres morais, sociais, espirituais. Pascal, Genebra, 1860. Então, o que nós temos conquistado? O que nós fizemos para o nosso semelhante? O que nós procuramos fazer para construir a paz, para espiritualizar a humanidade, para cristianizar a humanidade?
O que nós fizemos para saciar a fome de muitos, para aquecer o frio de muitos. Procuremos, pois, meus irmãos, entender a responsabilidade de cada um de nós. Procuremos, pois, meus irmãos, entender o sofrimento do outro e procurarmos ajudar. Procuremos, pois, entender que o outro sofre, que o outro passa por momentos difíceis e nós temos que saber auxiliar. Cada um carrega conflitos, que se ele não corrigir seus conflitos, não vai poder continuar na Terra. A Terra, em regeneração, já é um planeta muito especial. Em breve, nós já estamos começando a utilizar muitos equipamentos na nanoeletrônica. Daqui a pouco entraremos na picoeletrônica. Pequenos sinais podem fazer acontecer. E aí, os maus espíritos não podem estar mais aqui. Porque todos terão que agir com responsabilidade. Quer desfrutar da riqueza da terra? Quer desfrutar das conquistas materiais e tecnológicas da terra? Seja de bom, seja honesto, seja caridoso. Assim convida Jesus. É assim que está no Evangelho. Vá, venda tudo que tem e dá aos pobres, se quer ser perfeito. Mas quando nós ainda estamos buscando apenas a perfeição relativa, façamos a caridade. Façamos o bem. Compartilhemos daquilo que temos. Seja pela palavra, seja pelas ações, seja pelos bens materiais. Doemos alguma coisa de nós para os nossos semelhantes. Respeitemos as regras da sociedade. Respeitemos as regras do trânsito. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que tudo seja edificado em nossos corações, para que a paz e a harmonia e a verdadeira fraternidade norteie e gerencie nossa existência. Jesus, Senhor nosso, derrame do teu amor sobre essa humanidade, dando a ela sabedoria e discernimento, para que possam, Senhor, procurarem regenerar-se, para estarem entre os bons espíritos que conduzem a evolução humana, que nos conduzem para o encontro do Pai Misericordioso.